Júlio César, apóstolo, qual é o significado espiritual da capa de Elias? O Elias de hoje é o mesmo Espírito de Cristo? Qual é a diferença entre a capa e o Espírito de Elias? Um é o Espírito de Elias, outro é a capa de Elias. Ouviu? O Espírito de Elias é o Espírito Santo. A capa de Elias é a unção do Espírito Santo. Ouviu? Um é a unção e outro é o Espírito. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E o mesmo Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Preste atenção. O Espírito está sobre mim. Mas depois fala: e Ele me ungiu para libertar os cativos. A unção é para o serviço, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pregar a mensagem, para o serviço. Mas o Espírito Santo para a salvação, para quem o recebeu. E aquele que recebeu o Espírito Santo precisa ser ungido para servir, para trabalhar. Não é a unção do azeite lá do altar, a unção do Espírito para quebrar o jugo. Ouviu? Uma é a capa de Elias. Por isso ele ficou com a capa, porque ele pedira a unção dobrada. Recebeu o Espírito da salvação e também a unção do Espírito que estava sobre Elias. E com a capa abriu o Rio Jordão. É incrível. Onde está o Deus do meu pai? E ele bateu a capa como o pai dele batia. É incrível. Hoje você não precisa da capa. É verdade, nós podemos usar a fé através de tudo que nós temos. O Rivaz levou o meu casaco no Ambo, em Portugal. E as pessoas sentiram o impacto, sentiram a sensação, sentiram o poder, pessoas caíram, pessoas foram curadas. Por quê? Aquilo é fé. Não pense que é capa. Hoje a capa é a unção. Viu? A unção de Elias aliás, a capa de Elias hoje é a unção do Espírito sobre aqueles que foram ungidos por ele. Receberam o revestimento do poder para poderem operar sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo. Você disse qual é a diferença entre o Espírito de Elias e o Espírito de Jesus? Você quer saber o quê? Esses são assuntos enigmáticos que em off falaremos, como dizia Paulo. Paulo também dizia assim: em parte vamos falar isso, porquanto vós vos fizeste negligentes para entender. São enigmas, não se fala assim abertamente, porque tem meninos que ainda não estão experimentados para saber, aleluia, as palavras pesadas, sólidas, porque os meninos devem tomar o leite racional, não leite envenenado, leite racional, que vai fazê-los crescer até substituir o leite com pão sólido, pois os adultos estão experimentados para a comida rija, porquanto seus sentidos estão ativos para ouvir, entender, quer palavra pesada como não pesada, mas os meninos têm que lhes dar papá. E aqui tem meninos. Glória ao Rei Jesus Cristo. Mas quem? Parece que está a fluir aqui muita unção, né? Glória. Soninho. Aleluia. Confirma aí, Soninho. Muita. Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Deus da eternidade, Deus da redenção, pela tua vida, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Os dias são maus, Senhor. Os dias são tão maus, mas, ó Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação. Em Ti nós confiamos e acreditamos, ó Deus, que, aleluia, por confiarmos em Ti, aleluia, estamos seguros, não seremos confundidos nem envergonhados, não seremos abalados, ó Deus, porque, glória a Deus, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como, glória a Deus, estão os montes, aleluia,
em volta de Jerusalém. Assim, glória a Deus, aleluia, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Senhor como seu Deus, como sua força, como sua fortaleza, como seu escudo, como seu baluarte, não serão confundidos nem envergonhados, não serão abalados, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor fala, o Senhor cumpre com a sua palavra. O Senhor promete e o Senhor faz, aleluia, o que promete, porque Ele é Deus, Ele é verdadeiro. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Sim, Ele está vivo, Ele opera, Ele salva. O Senhor salva, o Senhor opera, o Senhor transforma vidas. Por isso, ó Deus vivo, graças nós damos a Ti. Graças nós damos a Ti, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós não voltaremos para trás, não. Aleluia. Nós não voltaremos para trás, não, Senhor. Diga isso a Ele. Espécie de renovar a sua aliança com Ele. Diga, Senhor, eu não volto para trás, não. Eu não volto por nada. Se não importa as dificuldades, não importa as guerras, não importa as batalhas, os obstáculos, eu não volto para trás por nada. Eu estou firme e eu continuarei a trilhar esse caminho. Eu continuarei a te seguir e te servir. Santo Deus, andar, Santo Deus com o Senhor. Sim, por mais que a caminhada não seja longa, mas difícil, eu, com glória a Deus, continuarei a buscar o Senhor. Por isso peço ao Senhor que me ajude, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me capacite, que o Senhor, aleluia, me dê forças para que eu possa prosseguir, assim, aleluia. Ajuda-me, Senhor, porque muitos estiveram nesse caminho, mas já não estão, desistiram, foram vencidos, foram afastados, e eu não quero ter a mesma sorte, assim, Santo Deus, não. Eu quero permanecer firme, quero seguir, sim, firmemente neste caminho, Senhor, o caminho da verdade e da vida, sim, eterno Deus, porque eu quero entrar na glória, eu quero, aleluia, ver a face do meu Deus, ouvir seu no olhar, contemplar a face do Deus vivo, Deus eterno, e viver com Deus eternamente na eternidade de glória. Aleluia, aleluia, Senhor. Em Ti, Santo Deus, está a vida. Em Ti, Santo Deus, está a minha esperança. A esperança, sim, da minha vida, da minha salvação. De mim, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E da minha casa, sim, Santo Deus, sim, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Faz resplandecer a Tua luz, Santo Deus. Faz resplandecer a Tua luz, Santo Deus, porque aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que creem em Ti, nascerá o sol, aleluia, da justiça, sim, o sol da justiça raia sobre aqueles que creem em Ti, Ele trará salvação debaixo das suas asas, sim, salvação debaixo das suas asas, salvação debaixo das suas asas, salvação debaixo das suas asas, Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus da eternidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém. Antes de terminar, vamos tentar. Glória a Deus. Era uma pequena reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da palavra do vivo Deus. Dentro da palavra do eterno Deus. Alguns estiveram conosco que já se retiraram. Mas nada mal. Glória a Jesus. Dentro da palavra daquele que vive para todo sempre. Evangelho de Mateus, capítulo número 9, versículo 18. Vamos ver algo que aconteceu. Glória a Jesus. E vamos tentar uma espécie de uma reflexão. Glória a Deus. Para com as nossas próprias vidas. Aquilo que aconteceu não só com Jairo em relação à sua filha, e também a mulher que tinha um fluxo de sangue. Glória a Jesus. Assim está escrito, versículo 18, capítulo 9, Evangelho de Mateus, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos
parecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido. E porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que foi posto o povo fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Glória a Deus. Algo que aconteceu, como nós acabamos de ler e podemos ver isso, obviamente, nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando digo nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, é só já entender quando ele esteve aqui na terra, não é? No seu ministério terreno, enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava. Glória a Jesus. E num certo dia, ele, depois que terminou de discursar ou ensinar, apareceu um certo senhor, e a Bíblia diz chefe, não é? Da sinagoga. Glória a Deus. E foi ter com o Senhor, prostrou-se e adorou ao Senhor. E implorou ao Senhor porque fosse à casa dele para ressuscitar a sua filha. Ele não disse, Mateus relata aqui dizendo que ele não disse que a filha estava doente, mas a filha estava morta. Porque ele diz: a minha filha morreu agora mesmo, mas desce, sim, vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Só o facto desse senhor manifestar essa atitude já estava a mostrar que ele tinha fé. Porque alguém que não tivesse fé teria coragem. Qual é o ânimo ou coragem que ele teria para ir ter com o Senhor, sabendo que a filha já estava morta, e pedir a alguém para orar para a sua filha e ressuscitar? Quem não tem fé, ou se não tivesse fé, não faria aquilo. Tá vendo? Mas eu creio que ele disse consigo mesmo: ela vai ressuscitar. Aquele homem é terrível, ele pode tudo. Já vi ele ressuscitar mortos. Então, se eu já vi ele ressuscitar mortos, acredito também que a minha filha, que morreu mesmo há pouco, vai ressuscitar dos mortos. É muita fé, não é? Assim. E assim ela foi, ou ele foi ter com o Senhor. Você percebeu onde o Senhor estava e ele foi até lá. E no outro livro, aqui Mateus faz que relata as coisas de forma resumida, mas no outro evangelho, sabe o que aconteceu? Quando o Senhor foi ter com esse mesmo chefe, foi ter com o Senhor Jesus, e enquanto ele falava com o Senhor e o Senhor se dirigia à casa dele, de repente, por cada multidão que se veio lá sentir e que também seguia sempre o Senhor, era o normal, onde o Senhor estava havia uma grande multidão, e com aquele que aconteceu da mulher que tinha um fluxo de sangue ter tocado no Senhor e o Senhor sentiu que saiu virtude dele. Isso Mateus não relata, você disse, Mateus fez de forma resumida, mas Lucas fala desse ponto, que o Senhor sentiu que saiu virtude nele, e o Senhor perguntou: quem me tocou? E os discípulos começaram a dizer consigo mesmos: Senhor, há muita gente que te está a apertar, que te está a tocar, e tu dizes: quem me tocou? Ele disse: sim, alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. E a mulher, se aproximando disso, ficou assim, tremula, e o Senhor se aproximou, olhando para ela, e ela confessou dizendo que ela é que havia tocado, glória a Deus, no Senhor. Sim.
E o Senhor confortou ela para que não tivesse medo. Estava curada, sim. E enquanto isso, o Senhor estava lá pacientemente, mas assim apreensivo, claro, né? O diabo também estava a atacar ele, a dizer, não adianta, você acha que só vai ressuscitar? Olha só, ele ainda parou mais aqui, você veio chamá-lo para ir até a sua casa, para orar para sua filha, agora ele está aqui, né, a conversar, está aqui a falar com essa mulher, e muito mais, não adianta. Sabe o que aconteceu depois? Chegaram lá os servos, né? Foram lá até com ele, foram dizer, não adianta, não incomodes o mestre, vamos embora, ela já está morta, vamos embora. Não faz sentido. Porque quem já leu isso lá no livro de Lucas, ou então no outro evangelho, vai achar isso. Eu estou a falar, ela já está morta. E o Senhor ficou tremendo, a fé dele entrou assim, quer dizer, eu creio que começou a vir já uma tendência de dúvida. Mas o Senhor, dando conta do que estava acontecendo, olhou para ele e disse, não temas, creia somente. Recebeu a palavra do Senhor. É o que acontece. Nós aqui podemos aprender, ou com isso podemos aprender muita coisa. Não temas. Não temas. Crê somente, glória a Deus. Enquanto havia aqueles que estavam a ser usados pelo diabo para pressioná-lo e levá-lo ao naufrágio da fé, nesse caso a desacreditar, a perder a fé, o Senhor olhou para ele, glória a Deus, e percebeu a situação dele e disse-lhe para que não temesse, mas para que continuasse a crer. E o Senhor continua a crer. E glória a Deus, o Senhor foi até a casa dele e ressuscitou a filha dele. Amém? E veja a resposta que o Senhor fala. Glória a Deus. Quando chegou, o Senhor disse que falou às pessoas que lá estavam, retirai-vos, porque a menina não está morta. E todos começaram a zombar dele. Que? Quando não está morta? Está morta assim. Se fala à toa, esse senhor. Esse é um doido. E mandou que todos se retirassem e ficou só o Senhor, mais alguns discípulos, João, Pedro e Tiago, e o próprio pai, né? A mãe. E o Senhor ressuscitou a menina. Sim. Glória a Deus nas alturas. É morte física, irmão. A menina havia morrido fisicamente. Então você não vê os relatos. Se calhar não leu na Bíblia, leia Mateus capítulo número 9, vai ver isso, 18. Não é morte espiritual, é física. Se o Senhor foi lá ressuscitar a pessoa é porque era morte física, não é espiritual. Quando o Senhor disse, eu vou explicar o porquê que o Senhor disse isso. Quando o Senhor disse que a menina não está morta, não é que ela não estava morta, fisicamente estava, mas o Senhor estava falando a linguagem espiritual. Por isso as pessoas não entenderam ele. Ele estava falando que a menina não está morta. Porque os que estão mortos são aqueles que são jogados no inferno. Eu já expliquei isso várias vezes. Os que estão mortos são aqueles que são jogados no inferno. Tá bem? Aqueles que são os pecadores, por exemplo, os pecadores, os que morrem sem Jesus, esses estão mortos. Mas aqueles que morrem com Deus ou com Jesus, e porque morreram com Jesus, têm a esperança da vida eterna, esses não estão mortos, esses estão a descansar. Tá bem? Essa é a diferença entre aqueles que morrem com Deus e aqueles que morrem sem Deus. Uns morrem porque vão para a perdição e outros descansam. E a morte do justo não é morte, é descansar. Por isso Jesus, quando falou de Lázaro, ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Por que ele disse dorme? Porque Lázaro era justo, temente a Deus. E aquela morte, para Deus aquilo não é morte. Porque é ele que estava a descansar. Assim que o seu corpo parou de respirar, perdeu o fôlego da vida, a sua alma foi para o céu. Tá bem? Mas é claro que naquela altura, como o céu ainda não estava aberto, o caminho ainda não estava descoberto por causa
porque o Senhor ainda não havia subido. Então ele estava no aconchego. Glória a Jesus Cristo. Sim, no lugar do repouso de todos os justos. E assim, quando o Senhor foi lá ressuscitá-lo, o Senhor tirou a alma dele, a alma lá onde estava, e a alma voltou. Sim, glória a Deus nas alturas. Depois o Senhor deu um brado, clamou bem alto: Lázaro, sai para fora. E aquela voz ecoou até lá no espelho, não pensei que fosse no físico, aquela voz se fez sentir até lá onde a alma de Lázaro estava. E de repente Lázaro pulou de lá onde estava, voltou no seu corpo. A alma saiu de lá em alta velocidade, tipo uma flecha. Entrou no corpo e o corpo tornou a receber vida. O corpo já estava 4 dias, já estava a entrar em estado de decomposição, estado de putrefação, mas recebeu o fôlego, a alma entrou no corpo e de repente o corpo que estava já a apodrecer ficou sarado e levantou-se. Glória a Deus nas alturas. O pai da menina que estava morta foi ter com o Senhor porque acreditou que a filha voltaria. Glória a Deus. Que a filha ressuscitaria. Assim, o seu corpo, né, que estava morto, porque a sua alma não estava morta, não. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor dirigiu aquela palavra para o Senhor, para crer, para não temer, porque o Senhor percebeu que ele estava sofrendo pressão e que se aquilo continuasse ele ia perder a fé, o Senhor ficou animado. E eu disse que nós, com esse ponto, ou só com isso, podemos aprender muita coisa. Sim, o que podemos aprender com isso? Podemos aprender que há vezes que nós vamos passar situações difíceis, e todo crente passa mesmo em situações difíceis. Há aqueles momentos da nossa vida cristã que você se depara com uma situação difícil, uma situação que parece estar tudo morto, parece as coisas, a sua própria vida e o que está à sua volta, parece estar tudo morto, parece estar tudo negro, parece estar tudo estagnado, parece, como dizem os homens de negócio, não ter pernas para andar, nem asas para voar, nem nada. Uma escuridão autêntica, parece não haver mais esperança, parece não haver mais luz no fundo do túnel. E aí vai soar sempre uma voz que vai dizer: não adianta, está tudo estragado, está tudo morto, está tudo perdido, não adianta. Para que mais orar? Para que mais insistir? Por aquilo que o Jairo estava a fazer, glória a Deus nas alturas, lá que é o chefe lá da sinagoga, Jairo, aquilo que ele estava a fazer, aquilo é uma espécie de oração, porque ele estava a pedir: Senhor, desce da minha casa, a minha filha morreu agora mesmo, vai lá, impõe-lhe as tuas mãos e ela vai ressuscitar. Isso é oração. Estava a interceder em favor da filha dele. Tá vendo? E quer dizer, se ele desistisse e voltasse para trás, significa que teria desistido de orar, teria parado de orar, teria desistido de tudo, teria se rendido à pressão de Satanás, dos demônios, dos diabos. Tá vendo? Mas porque ele persistiu, não desistiu, viu a solução do problema, daquilo que parecia ser impossível, ou que humanamente falando era impossível, a se tornar possível. Tá vendo? Então, há esses momentos que nós enfrentamos situações semelhantes, ou situações que parece estar tudo, como eu já disse, tudo perdido. Não haver mais solução. Você já fez de tudo para se livrar de nada. Você já lutou para se livrar dessa perturbação, dos demônios que andam a perturbar você, dos demônios que amarraram a sua vida, que amarraram, enfim, você sabe qual é a situação que você tem enfrentado, ou se calhar você já enfrentou, ou que posteriormente poderá enfrentar. Por isso eu disse que todo crente passa
em situações difíceis. São testes, são provas. Por isso que o crente tem que estar preparado, para não achar como algo estranho, algo do outro mundo, algo não sei assim. É algo que faz parte da vida cristã. São provas. Glória a Deus. Mas as provas, assim, elas vêm, passam e assim, glória a Deus. Vai-se a vida cristã. Glória a Deus nas alturas. E esse senhor sofreu a pressão de pessoas que estavam bem ao lado dele para que desistisse, porque estavam a dizer: desista, não adianta, você ainda vê que ela já está morta, não importamos o mestre está ocupado, deixa lá o mestre em paz. Vai haver sempre pessoas que vão ser usadas por Satanás, para não falar ataques que você vai sofrer diretamente nos pensamentos, em sonhos, palavras que amargas, que você vai ouvir da parte das pessoas para levar você a desfalecer, para levar você a desistir, para levar você a desistir de tudo que você acredita. Você está a lutar, está a se esforçar, e vai ver, chega um período, parece que Deus se desinteressou de você. Parece que Deus desistiu de você. Parece que Deus não quer saber de você. Parece que as suas orações não estão a funcionar. Sim. Mas o que é que se passa, então, afinal de contas? Minhas orações, meus jejuns, parece não estarem a funcionar. Será que estou rejeitado? Será que estou rejeitada? Há momentos assim. Será que Deus não quer saber de mim? Será que Deus não se importa de mim? Não é que Deus não se importa. Aleluia. De você. Não é isso. Mas, glória a Deus, há sempre um tempo para tudo. Porque ele diz: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Há um tempo que Deus ouve o seu clamor, a sua oração, a sua petição, a sua súplica. Oh, aleluia. E há um dia ou um tempo de responder, de dar o livramento, o socorro. Eu vejo o que aconteceu com Jairo. Falou, o Senhor ouviu. O Senhor disse: vamos. E assim que o Senhor pôs-se para ir à casa de Jairo, de repente aconteceu aquela situação da mulher surgir e tocar no Senhor. E o Senhor parou aí. Glória a Deus. Não sei quanto tempo ficou aí, não sei quantos minutos. Enfim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquele tempo que Jairo falou para o Senhor ouviu, nós podemos deduzir isso como o tempo aceitável. O Senhor aceitou a oração dele, mas a resposta nunca. Ou então, o Senhor não foi logo, não chegou logo e orou logo, não mandou logo a palavra e disse: vai, sua filha já ressuscitou, como o Senhor havia feito com muitos, que não foi preciso ir até lá, mandou a palavra. Oh, aleluia. E a outros foi diretamente até lá. E oh, aleluia. Mas a Jairo, não é que ele não ia para lá. Ele ia, mas de repente aconteceu aquilo que aconteceu. E ele teve que continuar a crer. Teve que continuar a orar, a dizer: minha filha vai ressuscitar. A lutar consigo mesmo e contra os demônios. Com as suas dúvidas e contra os demônios estavam a usar as pessoas para colocar dúvida, para levá-lo a desistir, a desfalecer. Por isso eu disse: se alguém já não tem fé, não acredita mais, ele vai desistir. Para que orar? Por você vê pessoas que estão a desistir, por você vê pessoas que estão a ficar frustradas, porque já não acreditam. Por você vê pessoas que estão a sair, estão a falar mal do apóstolo, estão a não sei o quê. Por quê? Já não acreditam. Está vendo? Já não acreditam. As situações assim, que você vai sofrer pressão, ataques daqui, ataques daí, para você desfalecer, para você desistir. E eles dizem: não adianta, você não está vendo, você está perdendo tempo à toa, você não sabe o que você está fazendo, está funcionando. Você não está vendo que Deus não está respondendo suas orações. Você está no mau caminho, está no caminho errado. Desista. Perca de quê? Você está perdendo tempo à toa. Está vendo? Perca de tempo. Não adianta. Se Deus se importasse, se importasse de você, Ele já daria a resposta. Ele já mudaria a sua situação.
Você não estaria mais a enfrentar, você está a enfrentar pelo tempo que você está a buscar a Deus, pelo tempo que você está a orar, que você está a jejuar. Parece que Deus não se importa de você, mas Ele se importa. É uma prova para aquele, glória a Deus, que crê, que é fiel a Deus. Glória a Deus, é uma prova e deve continuar firme, deve insistir. Depois, glória a Deus, o Senhor vai até a casa de Jairo, e isso podemos, glória a Deus, dar como aquilo que Isaías disse: o dia, o tempo, glória a Deus, aleluia, da salvação. E a salvação chegou na casa de Jairo. A filha foi ressuscitada dos mortos. Glória a Deus nas alturas. Para o Jairo foi no mesmo dia, naquele mesmo período. Mas para muitos, não no mesmo dia. Para Lázaro, por exemplo, recebeu-se a notícia: olha, Lázaro, teu amigo, está gravemente doente. E Jesus, quando ouviu aquela notícia, não foi para lá e curar Lázaro, seu amigo. Sabe o que ele quer? Ficou mais 2 dias lá onde ele estava. E depois daqueles dias, só assim que ele disse: nosso amigo Lázaro está morto, agora vamos lá acordá-lo. Mas ele não usou a expressão morte, né? Disse: nosso amigo Lázaro dorme. Eu disse: se ele dorme, então está bem, graças a Deus. Mas não entenderam, o Senhor teve que lhes falar na linguagem humana abertamente: nosso amigo Lázaro está morto. Mas isso aconteceu para quê? Glória a Deus, para que assim seja glorificado o nome do Pai. Vamos lá, eu vou acordá-lo. E eles foram até lá. Está vendo? Lázaro, a notícia de que da sua enfermidade mortal, o que levou à morte, levou à morte, glória a Deus, chegou ao Senhor, e o Senhor não foi no mesmo dia, não respondeu. Poderia dizer: meu amigo, fica curado. E ficaria curado sem que o Senhor fosse para lá, só uma palavra. Mas o Senhor não fez isso. Glória a Deus nas alturas. O Senhor parece que teve prazer na morte de Lázaro, ou parece que queria que Lázaro morresse. Se fosse nos nossos dias como hoje, o mundo estaria dito: tá vendo? Ele dizia que é amigo dele, que ele dizia que amava ele. É inimigo, olha só. E quando a curar os outros, e o amigo dele estava aqui completamente doente, nem se importou. Se fosse porque não lhe enviamos, não lhe informamos, poderia-se muito bem dizer que não foi informado, mas foi informado a tempo e a hora, como dizem os homens. Ainda assim não se importou, nem mandou palavra, nem orou, nem intercedeu, nem nada, nem foi para lá. Se for que as suas irmãs, a Marta e a Maria, se fossem mundanos ou carnais ou crentes, incrédulos, mínima coisa já estão se escandalizando o pastor, mínima coisa estão a ficar escandalizados com... Estão se escandalizando o homem de Deus, mínima coisa, não sabem quais são as circunstâncias, não sabem que existem também provas. O próprio Deus, por vezes, permite que o servo dele não responda à sua ligação, não responda à sua mensagem. Não é que ele não quer responder, mas o próprio Deus, de repente, coloca uma situação, ele distrai, só então distrai, entre aspas, então esquece alguma coisa, ou surge uma situação que ele acaba não respondendo na hora. Tá vendo? Mas uns já querem ficar desesperados e dizer: não pode, sei que tá bom então, se não responde, tá bom então, não sei o quê, quer dizer, já escandalizados. Crentes que coração de manteiga, é só pôr um pouquinho de temperatura, é só aquecer um pouquinho, já começa a derreter. Não pode, tem que ter coração forte, tem que ter uma fé forte, não pode ser uma fé manteiga, fé que é febre. Não, tem que ser uma fé forte. E Deus conhece as fraquezas humanas, Deus sabe. Por isso a minha Bíblia diz que Ele não vai provar alguém acima daquilo que é a sua capacidade, que ele não possa suportar. Toda prova que vem para o crente é conforme a sua capacidade. E nunca se diz: não, estou a ser provado acima das minhas capacidades. Não.
Isso não existe, porque Deus estaria a ser injusto. Quem diz isso está a dizer que Deus é injusto. Ele está a me dar uma carga que é acima da minha capacidade, que eu não posso suportar. E isso é ofender a Deus. É considerar Deus um injusto, um promotor de quê? Os homens dizem promotor da justiça, um promotor da injustiça. Mas Deus não é promotor da injustiça. Deus é justo. Não é? Glória a Deus nas alturas. Deus sempre quer está presente com aqueles que estão com Ele. Mas há momentos que Ele fica em silêncio. Glória a Deus. Você vai ver, está a lidar com outras pessoas, está a abençoar outras pessoas. Você está a ver as pessoas serem abençoadas. Como Jairo estava a ver o Senhor a lidar com aquela mulher. E olhando para ela, no estado dela, e de acordo com a lei de Moisés, não poderia se aproximar nem tocar no santo. Seria apedrejado. Por isso ele estava com medo, tremendo. Será que vou ser morto, vou ser apedrejada? Porque era uma mulher que tinha fluxo de sangue. E na lei de Moisés ela era uma mulher imunda. Tá vendo? Era uma mulher imunda. Onde quer que ela sentasse, quem sentasse no lugar onde ela estivesse sentado, estaria imunda. E tinha que se lavar, que ficar até a tarde, depois se lavar, só que ficaria purificado no final do dia. E ela também, se fosse achada a fazer as suas, a contaminar as pessoas, ou então fazer aquilo de forma propositada, estava morta. Por isso ela estava com medo. Ele disse: eu vou tocar, eu serei sarada. Porque ele vai saber, se eu não ficar sarada, então estou perdida. Ou se me apanhar, estou perdida. Como dizem os pentecostais, né? Misericórdia. Mas ela teve fé. E Jairo estava lá a ver o Senhor a lidar com aquela mulher. E ele estava aí, começou a entrar em um estado assim, em apreensão, e a sua fé começou a entrar em jogo. E aqueles homens estavam pressionados: vamos embora, chefe, vamos embora, não adianta, não incomoda os homens. Ele não está vendo que ele está ocupado aí, está ocupado, está lidando com outra pessoa, você está aqui a perder tempo à toa, e não só a sua filha já está morta, para que mais levar o mestre? Eles desperdiçaram o tempo dele. Não faz sentido, vamos voltar, vamos lá tratar do assunto do óbito, do funeral e muito mais. E o Senhor percebeu e olhou para ela, ou para ele, disse-lhe: não temas, crê somente. Ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar. Sabe o que significa? Isso significa que sempre haverá uma palavra de consolo, como essa que está a sair nesse momento. É uma palavra de consolo, é uma palavra, glória, de fortalecimento, é uma palavra, como dizem os da Iurda, de fé, é uma palavra, glória a Deus. Para quê? Para dar também esperança a você, que no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Amém? No tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Quem é Israel? Israel, hoje em dia, aleluia, na verdade, se formos ao pé da letra, então aquilo que ele, literalmente falando, é a nação israelita, está lá, glória a Deus, no Médio Oriente, Israel está lá, glória a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E também naquilo que é a origem do próprio nome, nesse caso, a da nação israelita, tem a ver com Israel. E Israel, glória a Deus, é o nome que Deus deu a Jacob. Sim, filho, glória a Deus, como é sabido, de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacob e quem? E Esaú. E Deus trocou o nome de Jacob, dando-lhe o nome de Israel, porque ele, sendo homem, lutou com Deus e prevaleceu, com os homens e prevaleceu. Glória a Deus nas alturas. Então, hoje em dia, todos aqueles que buscam Deus perseverantemente, que lutam com Deus, que perseveram, que insistem, que não desistem, que têm fé em Deus, que têm, glória a Deus, uma atitude positiva em buscar a Deus, que não desistem por nada e não voltam para nada, aleluia, que são fiéis a Deus. Esses também são Israel de Deus, são príncipes de Deus. São homens que confiam em Deus e estão a lutar com Deus contra o poder das trevas, contra o poder do mal, contra as forças do mal.
Glória a Deus. Estão a buscar, estão a perseverar. Aleluia. Para esses há uma esperança. Há uma esperança. Dele que permaneçam firmes no caminho do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Sim, crê somente. Aleluia. Que ela vai ressuscitar. Que ela vai ficar bem. Oh, aleluia. Que ela vai sair da situação que se encontra. E assim aconteceu. Está vendo? Há vezes que Deus lhe dá. Ou então, isso normalmente acontece. É o normal da vida cristã. Você vai ver os outros estão a ser abençoados. Você vai se perguntar, mas o que é que se passa? Então, estou rejeitado. Como é que os outros estão a ser abençoados? Eu não estou a ser abençoado. Como é que os outros, principalmente se você entrou com alguém que você está a ver, de repente, que Deus abençoar ela ou ele, e você nada. Ou se calhar tem alguém que entrou menos tempo que você, está mais tempo que alguém, mas talvez Deus está a lidar com aquela pessoa. E você parece estar rejeitado. Parece que as soluções não estarem a funcionar. Não é que você está rejeitado. Se você está bem com Deus, se não existe pecados, se não existe nada oculto que é de pecado, é uma prova. Glória a Deus nas alturas. E também vai chegar o seu tempo, o tempo de Deus na sua vida. Deus já ouviu as suas preces. É o tempo aceitável. Ele ouviu. Agora importa que chegue o dia da salvação. Para dar salvação, glória a Deus, a sua vida, a sua casa. Veja que a casa de Jairo, com o falecimento da filha, havia tristeza naquela casa. Não havia espírito de alegria. Não poderia haver motivos de ter festa ou alegrias. Havia motivos de ter que choros. E havia choros, tristeza. Tá bem? Os homens até, por incrível que pareça, estão usados por Satanás, são tão rápidos, já tinham montado o cenário de instrumentos musicais, já estavam a tocar. Alguém já foi correr para isso, o próprio Ngapa também tinha feito aquilo, já foi correr, foi usado por Satanás, foi já lugar, não sei se o próprio Jairo, creio que não, né? Se calhar uma outra pessoa, não sei, mais chegado, ou aqueles que estavam a pressioná-lo para que ele se retirasse e voltasse, porque a filha estava morta. Foram já lugar indivíduos que instrumentistas, músicos, e já estavam lá a tocar. As pessoas já choram. Eu estava lá. Onde é que Jairo foi? O Jairo foi lá a busca de alguém, um milagreiro para fazer milagre. Mas qual milagre? Onde é que anda esse milagreiro? Não, você não ouviram um Jesus tal de Nazaré que faz milagre? Ele acredita que pode que, né? Mas ele falou alguma coisa. Não, ele só saiu, foi, e prontos. E nós acreditamos que ele tenha ido à procura daquele homem para ver se faz algum milagre. E assim aqueles homens se levantaram e foram atrás dele. Não, vamos. Chegaram até lá onde ele estava. Chefe, vamos embora, a filha já está morta. Não faz sentido aqui estar a importunar o mestre. E Lázaro não voltou para trás. E depois viu a solução. E quando Jesus disse, expulsando todos que lá estavam, primeiro fez isso para glória, não atrapalhar, porque tinha que estar aí pessoas que tinham fé, que acreditavam. Pessoas que não acreditam não podem estar ao lado de Deus, não podem trabalhar com Deus, não podem andar com Deus, porque como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Impossível. É impossível que dois andem juntos se não estiverem de acordo. É impossível que dois andem no mesmo caminho se não estiverem de acordo. Vão sempre se separar. Tá bem? Então o Senhor não poderia ter aí pessoas incrédulas, duvidosas, que só o facto dele falar que parem de chorar, parem de tocar, porque a menina não está morta, ela está a dormir. Já riram dele, zombaram dele, mostraram que não tinham fé, que não acreditavam, que eram escarnecedores. Então havia motivos mais do que suficientes para que fossem afastados. Para sair-se daí. E deixou aqueles que o Senhor, olhando para eles, percebeu que tinham fé, que já entendiam um pouquinho daquilo que é a linguagem da igreja, que são os seus discípulos, e o próprio pai e a mãe, porque percebeu que eles tinham fé. Como eu disse,
a atitude que Jairo tomou de ir ter com o Senhor e falar aquelas palavras, mostrou que ele tinha fé. Tá bem? E tirando todos para fora, ordenou para que a menina voltasse. Talita cumi. Sim. Menina, te digo, levanta-te. E ela de repente suspirou. Voltou. E todos ficaram assustados. Glória a Deus nas alturas. Por que Jesus disse que a menina não está morta, mas dorme? Eu já expliquei no fundo, se calhar sobre arrematar esse ponto. Porque ela não estava no lugar dos perdidos, como eu disse. Primeiro é que ela era uma menina, uma adolescente ou criança adolescente. Estava entre 11 e 12 anos. Não é como hoje que as crianças de 11, 12 anos já sabem praticamente o bem e o mal. Já praticam pecados que, como dizem os homens, não é? Naquilo que é o campo jurídico, pecados hediondos. Já praticam coisas que só são olhando para ele, você até se pergunta, mas esse é mesmo criança ou não é uma rabice isso? Estão a praticar, fazer coisas que até nem mais velhos sabem fazer. Né? Mas antigamente não. Antigamente quando eu ia encontrar meninas de 11 anos, 12 anos, 13, 14, até mesmo 15 anos. Estavam lá na sua inocência. Quando digo inocência, não é que não sabiam fazer as coisas lícitas, faziam, mas as coisas do mal, muito pouco mesmo. Muito pouco. Mas hoje vamos ver crianças dizendo, sabem mais fazer mais coisas do mal do que do bem. Já se prostituem, já vivem roubando, vivem se prostituindo, vivem não sei o quê. É incrível. Então, numa idade como aquela, e que estava na sua vida normal, na sua pureza, morreu, estava salva. Tá bem? Mas hoje já é diferente. Hoje vai uma menina de 11 anos, 12 anos, até 10 anos, já praticam o pecado, tem olhos bem acesos, tipo lanterna, praticaram o pecado. Dá para sair, se morre, vai para o céu, vai direto para o inferno. Tá bem? Porque suas mentes já estão o quê? Quer dizer, o que está acontecendo hoje aqui, as crianças estão a ter um desenvolvimento precoce. Tá bem? Um desenvolvimento precoce que não está a ser benéfico para as crianças, está a ser maléfico. Maléfico, não é? Está a ser algo completamente maligno. Porque ao invés de ser para o bem, para ajudar as crianças, não estou a dizer que todas sejam assim. Há umas que, graças a Deus, mas a maioria a nível mundial, só sangue de Jesus. Vem quando a menina de 10, 11, 12 anos, 13 anos, praticam pecado, prostituição, praticam roubo, praticam não sei o quê, e enfim, só sangue de Jesus. E o que é que se deve esperar dessas crianças? Morreu direto para o inferno. Morreu direto para o inferno. Tá bem? Não, mas como assim? Crianças também vão para o inferno? Eu já expliquei. Tá bem? O que acontece é que, com o passar dos anos, o pecado foi se multiplicando e o amor de muitos foi se esfriando. E por causa disso também, Deus também foi reduzindo o tempo mais ou menos de valência, ou então se chamaria de valência ou equivalência, daquilo que é a pureza espiritual e versus salvação. Glória a Deus, pureza espiritual e salvação, e aquilo que é a vida também das próprias pessoas, a vida com Deus, daqueles que buscam a Deus e daqueles que não buscam a Deus. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que uma criança, por exemplo, que não conhece o bem e o mal, ela não precisa buscar a Deus para ir no céu. Morreu, foi para o céu, porque não conhece o bem e o mal.
porque estava no seu estado de pureza. Dá para perceber? E aí, segundo a palavra que diz que deixai as crianças virem a mim, porque deles é o reino dos céus. Mas, se a criança, ou então só que acontece com o passar do tempo, ou muito antes disso, havia mais ou menos um limite, tá vendo? Mais ou menos 12 anos para baixo. As crianças de 12 anos para baixo poderiam morrer na sua pureza e iam diretamente para o céu. Tá vendo? Porque não conheciam as práticas maldosas, diabólicas. Poderia ter aquela noção do bem e o mal. Olha, isso é bem, isso é o mal. Mas estava andando naquilo que é a sua pureza, a se conservar. E por causa da idade também, que ainda, embora com 12 anos já é adolescente, ou já é adolescente, claro, mas ainda assim não é aquela adolescente que já tem uma certa maturidade de adolescência. Poderia partir e ir para o céu. Mas só que com o passar do tempo, o próprio Deus também foi reduzindo esse tempo também. Foi reduzindo. Você vai ver crianças com 10 anos, 9 anos, já fazem coisas que outra hora só crianças, então meninos de 15 anos, 16 poderiam fazer. Você vai encontrar meninos de 13, 14, 15, 16 anos estão a fazer coisas que outra hora só mais vezes de 20 em diante, 25, 30 em diante poderiam fazer. Tá bem? E assim também vai se reduzindo, assim como Deus foi reduzindo o tempo de vida dos humanos. O tempo de vida dos humanos era de 1000 anos, embora nunca alguém chegou a ter 1000 anos, mas quase isso, 900 e poucos anos. Mas com o passar do tempo Deus foi reduzindo, até que Deus disse, agora o normal dos anos dos homens será 70. Mas Deus deu uma exceção, que é possível que alguém passe os 70, mas quem passar dos 70 será já uma canseira. Você vai passar já dos 70, que dos 70 em diante é já um sofrimento. E veja se não que tem acontecido. Com 70 anos o homem está lá, uns até, quando mal chega nos 70, já está todo arrebentado. Tá bem? Uns ainda vai que não vai, chega nos 70 lá, mas quando passa já dos 70, uns a partir de 71, 2, 3, 4, começa a ficar já todo debilitado. E uns até vai até 75, de 75 em diante já está já cansado, está já arrebentado. E uns até, por certos motivos que ajudam a manter o físico, vai até lá, mas quando chega nos 80, saiu já dos 70, já nos 80, é difícil encontrar alguém com 80 anos, na casa dos 80, ainda ter o físico como tal. É difícil. Tá bem? E uns até nem chegam a ser nos 70. Antes dos 70 estão a partir. E os que passam dos 70, todos cansados. Mas antigamente não era assim. Antigamente, as pessoas, você poderia ver pessoas com 100, com 200 anos, mas cheio de vigor. 300 anos, 500, muitos anos. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a criança, a filha de Jairo, ainda era criança, estava na sua pureza. E quando o seu corpo desligou-se, os órgãos vitais do seu corpo pararam de funcionar, ela desconectou-se, mas o Senhor percebeu que até ela, que ainda não, ela estava ainda lá, a sua alma ainda estava a girar, porque tinha morrido há pouco, a sua alma ainda estava lá, dentro mesmo de cada, porque as pessoas assim, quando morrem, não pensam que são levadas logo na hora, né? As suas almas são levadas logo, ou para o céu ou para o inferno. Naquela altura, claro, como eu já disse, que o céu ainda não estava aberto para os humanos subirem no céu. Por isso, todos aqueles que eram salvos desciam até o lugar chamado Seio de Abraão, que estava também no inferno, mas num lugar separado daqueles que são atormentados.
E aqueles que morriam, sem Deus, iam diretamente para o inferno, para o lugar dos atormentados, né? Dos condenados. Tá bem? Mas há aqueles que morrem, glória a Deus, estão ainda lá a vaguear, que só são levados para o inferno depois que o corpo é sepultado. Tá bem? Há uns que são levados muito antes do corpo ser sepultado, são já logo arrastados para o inferno, para os pecadores, e os salvos levados para o céu. Mas agora aqueles que morreu, mas ainda está lá, esperando que o corpo seja sepultado. Quando se sepulta o corpo, significa que acabou, não vai voltar mais corpo. Porque para ele voltar tem que entrar no corpo para voltar novamente a ter né, as suas funções vitais a funcionar e assim se movimentar no mundo físico. Se o corpo foi sepultado, então como é que vai entrar mais no corpo? Já não tem posse, significa que está tudo selado, e se ele não serviu a Deus, o demônio desce ou sobe do inferno para a terra para tomar o corpo, que a alma dele levar. Se foi salvo, o anjo pega ele e leva. E até se foi salvo, vai logo perceber quando Deus, glória a Deus, vai tomar aquele que é salvo, já manda os anjos, vão lá, pegam, levam ele. E se porventura, glória a Deus, convier a parte de Deus que ele volte novamente ao mundo dos vivos, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Deus manda a sua alma voltar. Tá bem? Você vai ouvir uma voz, vai dizer volta, e de repente, quando assustar, já está novamente no seu corpo. Glória a Deus nas alturas. E a filha de Jairo era uma dessas, estava salva, estava lá, mas a sua alma ainda estava lá. Em geral, como é que o pastor confirma isso? Isso que eu disse, por isso Jesus disse que ele não estava morta. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E Jesus, quando chegou lá, disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E a alma voltou no corpo e levantou-se. Vocês nunca viram pessoas que, se calhar você já ouviu esse relato, pessoas que morreram e antes de serem sepultadas, começaram a dar sonhos, algumas pessoas, a dar sonhos, a dizer que me ajudem, preciso ser ajudado, não sei o que, tal. Houve até um relato mesmo aqui em Angola e aqui mesmo em Luanda, há anos, que uma menina, uma jovem, né, havia morrido, e no dia do funeral foi lá o padre. O padre, naquele dia, tentar fazer o benzar. Depois de terminar de benzar, eles já pegaram, as pessoas pegaram já a caixa para tentar ir pôr já no carro lá, que leva, nesse caso lá, das casas fúnebres, ou casas funerárias. De repente, só assustaram, a menina acordou. Então, o que a tampa da caixa saiu. E ela que começou a gritar, ela gritava, mas não conseguia falar propriamente. E ela, quando gritava, depois começou a apontar o dedo para o pai. Tá vendo? E todo mundo, uns entenderam que ele estava indicando o pai, que é ele o culpado. Tá vendo? Ela que levantou, ela a gritar. Todo mundo, mas o pai, quando viu isso, olha, o pai virou as costas, que ele fez tipo não viu nada. E o que o padre fez? O padre disse: tá apontando, ela está morta. E uns começaram a se perguntar: mas como é que está morta se ele está aí, acordou? E não fazer alguma coisa, quer dizer, as pessoas ficaram divididas, uma assustadas com aquilo que estava acontecendo, mas outras chateadas com o que também estava acontecendo, porque não queriam que aquilo acontecesse, para os bruxos, aquilo é escandaloso. Como é que alguém está morto com quem diz: você que fez isso, que fez essa obra, que matou ele, você não aprisionou ela. Como é que você vai deixar ela voltar novamente? Significa que a alma dele tinha voltado no corpo, mas ainda tinha
não estava a conseguir, ainda tinha um obstáculo que estava a impedir com que ela voltasse a 100% ao normal. Está vendo? E por isso, se houvesse lá um homem de Deus, o homem de Deus ia impor as mãos e ia dizer: em nome de Jesus, morte, sai dela. E a assustação voltaria ao normal, voltaria também a falar. Ela tentava falar, mas só que não estava, só estava gritando, não estava conseguindo falar de forma assim, perceptível. Tá bem? Como eu disse, que ainda existia algo que estava a aprender. Mas só aquilo que aconteceu dele acordar, aquilo significou muita coisa. Por que ele acordou? Porque a alma dele ainda estava lá a girar. Ainda não tinha sido levado para o abismo, que estava à espera que fosse sepultado o corpo e assim levariam a alma para o inferno. Mas o padre, como é a porta do inferno, ao invés de ir lá, se ele na verdade não pensar mesmo para o bem, teria pensado para quê? Para se sentir livre. Mas o que ela disse? O que ele disse? O padre ordenou: leve, ela está morta, está morta. E pegaram a tampa, taparam, e ela ia fazer confusão, leva, está morta. Não é ela. Levaram, infelizmente, foram sepultar alguém que estava vivo. E é claro que depois de tanto que, estar aí tapado, novamente acabou morrendo dentro da caixa, infelizmente. Mas o que eu queria só dizer é isso. E as pessoas, que as suas almas ficam aí a vaguear. Ela vai falando com as pessoas, mas como nós não podemos ouvir, as pessoas não podem ouvir. Ela está a ouvir, está a ver, mas não pode ser vista, não pode ser ouvida. Mas claro, estes bruxos que têm a terceira visão aberta, eles conseguem ver, ela está a olhar, mas faz tipo não está a ver nada. Glória a Deus nas alturas. Em suma, é questão de nós continuarmos firmes no caminho. Glória a Deus, porque o Senhor sempre está com aqueles que estão com Ele. O Senhor sempre é Deus. Ele não desiste daqueles que confiam nele. Mas se nós desistirmos, Ele vai desistir também de nós. Se não desistirmos, Ele não vai desistir de nós. Ele é fiel. Porque Ele não é um pai que minta, nem filho de um pai que se arrependa. Amém? Embora somente continue firme. Está tudo negro, está difícil, continue firme. Veja até a mulher do fluxo de sangue. Ela teve fé, acreditou que se eu só tocar na ordem do manto desse homem, ela seria curada. E ela tocou e ficou curada. Tá vendo? Ficou curada. E o Senhor sentiu que saiu o poder do corpo dele. E disse: alguém me tocou. E havia uma multidão que ele estava a apertar, ou que ele estava a tocar, digamos assim. Tá vendo? Então podemos entender que há uns que só estão aí para apertar o Senhor, para tentar só fazer como dizia alguém, um verbo encher. Mas na verdade não toca no coração do Senhor Jesus Cristo. Aquele que toca no coração do Senhor Jesus Cristo, esse que tem fé. Ou então aquele que tem fé toca no coração do Senhor. Ele chama a atenção do Senhor. E o Senhor, glória a Deus, responde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor sente-se comovido. Quem é esse que me está a chamar? Quem é esse que me está a comover? O Senhor sentiu-se comovido porque sentiu que saiu virtude dele. Quem é esse que me tocou? Ele bem sabia que havia uma multidão que lhe estava a tocar, mas ele sentiu que alguém lhe tocou a ponto dele se comover. Sentir-se que virtude saiu dele. Por isso, quando os discípulos que não entenderam nada, começaram a dizer: Senhor, a multidão que te está a tocar, e tu dizes quem que te tocou? Isso aqui é uma grande multidão. Ele disse: não é isso que eu estou a falar. Mas alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. Glória a Deus nas alturas. É isso que Deus também quer. Que nós toquemos no seu coração. Que nós toquemos nele com fé. Porque só assim poderemos atrair a presença de Deus em nós. Amém? Veja que o Senhor procurou por ela. Ele achou ela. E ela estava lá toda tremula. Quando o Senhor, naquele de procurar por ela,
ela de repente percebeu que o Senhor estava a procurá-la com os olhos. Glória a Deus. Onde está a pessoa que me tocou? E ela disse: aqui estou eu, Senhor. Mas toda tremula. E o Senhor disse: não temas. A tua fé te salvou. Vai em paz, filha, e ser curada deste mal. Glória a Deus nas alturas. Mas se ela ficasse lá calhada, escondida, a dizer: será que vai me tocar? Será que vai me tocar? Com medo, não ficaria tocada e, consequentemente, não ficaria curada. Continuaria doente. Já estava 12 anos, gastou o dinheiro que ela tinha, muito dinheiro, não obteve solução. E se naquele dia não tomasse aquela atitude, continuaria também assim. Então, é necessário a gente, glória a Deus, agir, tomar atitude diante de certas situações, se nós quisermos ver o agir de Deus em nossas vidas. Agora, existem situações que são meio provas, que você precisa ser paciente, precisa ser perseverante, glória a Deus, e ter esperança, perseverar na oração, ter esperança, glória a Deus, e ser paciente na tribulação. Mas existem situações que você pode sair delas, se você revoltar, usar atitude de fé, glória a Deus, e assim a chamar a atenção de Deus sobre a sua vida. Quando mesmo assustar, aquele obstáculo saiu, aquela oposição saiu, glória a Deus. Como é que se dá conta que algo é prova, ou que você está para sair prova, ou não é prova? Glória a Deus. Se você tomar uma atitude enérgica de fé, glória a Jesus Cristo, e aquilo, aleluia, persistir, continuar, você está a fazer o possível, já fez o possível, está usando isso aqui, mas também está a persistir, então aquilo é prova. Deus está a dizer, isso só vai sair no tempo próprio. Não é fazer ou tomar atitude, não sei o que, tudo bem, isso tudo é válido, mas o tempo determinado tem que chegar, e quando chegar, glória a Deus, desde que você não desfalece, desde que você não venha ficar reprovado, tudo vai sair, glória a Deus. Mas se for algo passageiro, algo que o diabo está tentando impor na sua vida, glória a Deus, nas alturas, até quando a vontade do Senhor Deus vivo, você deve usar a atitude enérgica, e você a usar, quando você assustar, que ele desaparece. Por exemplo, você está orando, não está conseguindo orar. Você não deve dizer: não estou a conseguir orar porque é uma prova. Não. Existe julgo, existem oposições. Você não está conseguindo jejuar, não deve dizer: é uma prova para eu não jejuar. Não existe isso. Está vendo? Não existe prova que Deus faz para as pessoas deixarem de jejuar ou deixarem de orar. Não. As provas se dão não só de modo geral na sua vida, quer na vida espiritual, glória a Deus. Você está a orar, está a jejuar, mas a secura continua. O vazio, quando você não sente a presença de Deus, quando os outros estão lá a vibrar, a pular, você está sempre a sentir, está sempre lá com a aflição, na área financeira, tudo amarrado, muitas necessidades, mas não há dinheiro para suprir as necessidades. Tá bem? Se aparecer um dinheiro, aparece também uma outra situação para você, quer dizer, há mais necessidades do que finanças para suprir estas necessidades. Tá bem? Na área física, ou até pode ser também na área de saúde, depende muito, ou na área sentimental. Você está a buscar a Deus, mas o seu casamento está como está, muita tribulação, muitas situações, amarração no seu próprio lado, no seu casamento. Não é o caso de ter havido porta aberta ao pecado, ou prostituição, quando dizer não, como eu já disse. Ou então você está buscando Deus, mas você está lá assim, sem ninguém, na solidão, tudo negro. O tempo está a se passar, mas o que é que faço? Não estou a ver nada, não estou a ver solução. E você começa a sofrer pressão, não adianta, vai pegar alguém, vai, não sei o que, pega só aí alguém. Quer ir, qualquer, pronto, Deus vai entender. Depois que vai com ele, vai lá pegar alguém lá na região onde você saiu, lá no mundo, e vai com ele para a igreja, vai ficar santificado e coisa muito mais. Você precisa ser forte. Tá bem? Precisa ser forte para resistir a essas pressões. Glória a Deus nas alturas.
E isso é prova. Agora, não é o caso de que você está a passar dificuldade na oração, não consegue orar, não consegue jejuar, está a sentir julgo, oposição, ou até mesmo em alguma desses áreas o diabo está a atacar mais ou menos na questão da saúde, e você se revoltar, expulsar aquilo vai sair, porque é algo que o diabo quer impor na sua vida. Tá bem? Mas se você se revoltar, o jugo vai desaparecer na oração, o fardo, a cadeia, o jugo no jejum desaparece, você começa a jejuar, começa a orar, ou volta a orar, volta a jejuar, tá bem? Porque o diabo queria parar você. Ou na saúde, você de repente está se sentir enfermos ou coisa do gênero, de repente você se revolta, expulsa. Porque o diabo queria impor doença ou coisa do gênero, de repente aquilo desapareceu. Então aquilo já não é prova. É algo que o diabo só queria impor. Mas se for caso que você já expulsou, já ordenou, já não sei o que, está tudo fechado, não há portas abertas, não há nada, mas está sempre a persistir. Mas o que se passa então? Um silêncio da parte de Deus, deserto, ou então provação. É só permanecer quando assustar, não fechar e abrir os olhos, tudo sumiu. Sumiu. Glória a Deus nas alturas. Amém? Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus Cristo. Espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Será que ainda estão acordados? Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu ver. Pronto, amém. Amém, glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Maravilha. Os outros já estão a cochilar, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Muito bem, Deus abençoe a todos. Fique na paz. Fique na bênção. Estaremos juntos mais tarde na nossa reunião, das 19. Glória a Deus, para continuarmos a aprender a palavra do Senhor Deus vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aí, Yolanda? Amém. Alguém que está doente precisa de oração? Se houver alguém doente, levante a sua mão. A obreira Cláudia que está com a mão levantada. Tem alguma situação? Pastor Rufino? Paz do Senhor. Pai do Senhor, sim. É que meu menino, ele agora na estante estava dormindo e acordou se tremendo de febre. E na estante, porque eu estou em oração, estava orando à meia-noite, e quando eu estava orando, eu vi primeiro eu vi algo. Mas eu tô um pouco nervosa, me perdoe, pastor. Oi, desliga aí rapidinho. Eu vi Jesus, me ajuda. Eu vi algo sobre a cabeça, eu vi uma coisa na boca e vi também uma cabeça grande, alguma coisa estranha, mas não foi sobre o meu filho. Isso na hora que eu estava orando. Depois eu continuei orando por causa de um propósito que eu estou fazendo, que é de meia-noite a 1h. Aí depois disso eu fui vi como se eu estivesse indo em uma mata, em um lugar muito fechado, e lá eu vi uma mão de uma criança e estavam segurando a mão de uma criança, e da mão dessa criança caía sangue. E na hora que caía sangue, dentro dessa mata, depois foi subindo algo muito fininho assim, e disso foi liberado muitas coisas. Quando foi depois disso que eu saí da oração, já 1h23 mais ou menos, 1h24 mais ou menos, eu fui até o quarto, olhei para o meu filho e ungi ele, porque eu já tinha visto aquilo, e comecei a conversar com o meu outro filho. E depois que eu comecei a conversar com o meu outro filho, que é o parobreiro Rian, eu sentei aqui e comecei a conversar com ele. E quando eu fui no quarto, o meu menino já estava se tremendo todo de febre. E está aqui com febre. Mas eu já orei, já repreendi, e ele continua ainda com febre. Vamos orar, vamos expulsar esse mal. Ele foi atacado pelos demônios,
Mas não, que não precisa temer. Glória a Deus, não vai acontecer nada em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos expulsar esses diabos. Põe a sua mão no quê? Por cima da cabeça dele. Põe seu telefone no viva voz para que ele também possa ouvir. Glória a Deus. Já? Já. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de febre que atacou esse menino. Eu repreendo todo espírito de enfermidade que atacou essa criança, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Sai dessa criança, sai maldição, sai morte. Todo plano de morte seja expulso, seja repreendido em nome de Jesus. Toda febre, em nome de Jesus, todo o que? Calafrio, seja expulso, queima. Em nome de Jesus Cristo. É uma ordem de Satanás, é uma ordem de demônio, é uma ordem de praga, é uma ordem de maldição, bruxaria. Seja expulso, em nome de Jesus. Espírito de morte, sai dessa criança, sai dele. Seja curado, em nome de Jesus. Receba a cura. Oh, amém. Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Receba a cura, em nome de Jesus. Pela fé, eu toco nessa criança. Em nome de Jesus, a mão da mãe que está sobre o alto da cabeça dele. Oh, seja fogo para queimar todo espírito de enfermidade, toda febre, todo calafrio, em nome de Jesus, tire a sua mão, saia, seja curada. Oh, receba a cura, pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Está tudo bem já agora. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Controla só agora. Se ele estava a tremer, já não vai mais tremer. Em nome de Jesus Cristo, o fogo vai incendiá-lo, vai ter que começar a transpirar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Há mais alguém? Sim, pastor, sou eu, irmã Vilma. Sim. Sim, pastor. Ontem, quando eu fui à igreja, saí de casa, estava tudo bem. Fui até a igreja, que fica, estava tudo bem. Já no regresso, comecei já a perder assim, respiração. Mas eu não liguei muito. Cheguei aqui tarde, depois daquela oração dos obreiros, porque eu participei ontem. Então, eu cheguei lá bastante. De repente, comecei a perder respiração. O meu esposo me levou à clínica. Assim que chegamos lá, eles me diagnosticaram com asma, com problema de asma. Meu Deus. Mas alguma vez você teve já esse problema? Não, eu nunca tive, mas eu me lembro quando o meu esposo estava trabalhando em Tixança, eu estava lá. Ao subir o prédio, me lembro que eu havia perdido respiração, mas quando fomos, fizemos o raio-x e disseram que eu não tinha nada, não tinha nenhum problema. Agora voltou novamente e me disseram que tenho problema de asma e ainda hoje assim tenho que ir novamente a tirar mais uma outra chapa, fazer mais um outro raio-x que é para levar. Vai ficar bem. Hoje mesmo quando você voltar lá, vamos fazer. Não vão achar mais nada. Em nome de Jesus, amém? Amém. Põe a mão no peito. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de asma desapareça. Desapareça em nome de Jesus. Receba a cura. Seja livre pelo poder que é no sangue de Jesus. Deus é o posto mais independente na sua vida. Do alto da cabeça para os pés. Asma, maldição. Dela. Receba a cura em nome de Jesus. Oh, quando for fazer novamente o exame, glória a Deus, ou raio-x que vai se fazer, não vai acusar nada, não vai passar nada. Livre, completamente curada. Oh Deus, amém. Glorifica o teu nome na vida, meu Deus, da irmã Vilma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Igualmente. Maravilha. Já não temos mais nada, não é? Creio que sim. Glória a Jesus. Portanto, vamos dar por terminada a nossa reunião. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mamãe Tânia. Amém. Estou. Muito. Deus abençoe, então. Amém, meu profeta. Glória a Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos encerrar a sala. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
glória a Deus. Já vamos terminar, mas glória a Deus, deixe-me só passar um texto bíblico para vocês, e está dentro daquilo que é a nossa agenda de estudo bíblico, glória a Deus. Mas como é algo bem rápido, menos de 15 minutos, uns 7, 8, máximo 10 minutos, vou controlar, tenho que terminar, glória a Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo número 9, versículo 27. Assim está escrito: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de David. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Em outro, glória a Deus, Lucas, lá no Evangelho de Lucas, disseram Belzebu, príncipe dos demônios. Belzebu não é a mesma coisa. Glória a Deus nas alturas, ou tem o mesmo significado. Veja só o que aconteceu. Mas num daqueles dias, né? Como sempre, glória a Deus, naquilo que era a rotina do Senhor Jesus Cristo, a sua rotina ministerial. E num daqueles dias, ele estava a passar, de repente 2 senhores cegos foram andar com ele, abordaram o Senhor, glória a Deus. E eles começaram, eles ouviram, eles não viam, ouviram que Jesus estava a passar, como o caso de Bartimeu, né? Mesmo sem ver, mas ouviu, perguntou o que estava a acontecer, aquele barulho que ele estava a ouvir. Disseram-lhe que estava a passar Jesus de Nazaré. Eles já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e assim ele começou a clamar. E esses 2 cegos também fizeram, mas começaram a clamar. Veja que o Senhor não parou. Eles começaram a clamar, mas não pararam. Ou seja, o Senhor não parou. O Senhor não parou, e eles também continuaram a seguir o Senhor. É muita fé, não é? Mesmo sem ver, sem saber para onde eles iam, mas estavam só ir. Sabe o que significa isso? Significa que a fé não precisa ver, não precisa sentir. Glória a Deus. Se eles estavam a ouvir, às vezes até que você não precisa ouvir, você só precisa crer, como já tenho falado. Se você crer, é só obedecer. E porque a fé é obediência e fidelidade, você vai obedecer, depois você vai ver os resultados. Quando eu dizer isso, não estou a dizer que é, como dizem, né, que é uma fé cega. Não. A fé em Cristo Jesus não é cega. Fisicamente você não está vendo nada, mas você está a acreditar. E depois você vai ver. Sim? Nós vemos pela fé, na verdade. Sem precisar ver. Mas temos um Deus que controla tudo e tudo. E todos. Tá vendo? E Ele faz-nos triunfar. Quando nós mesmo sem vermos, acreditamos nele. Aleluia. E glória a Deus, por intermédio dele, através dele nós obtemos vitórias. Derrotamos aqueles até que aparentemente são mais fortes que nós e que estão a nos ver. Parece ter mais vantagem, mas a vantagem que eles têm lhes torna em desvantagem. Então a nossa desvantagem de não vermos acaba se tornando uma vantagem, uma fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Desde que se creia, que se permaneça firme na fé, sem voltar para trás. Você não está vendo, está ouvindo, está sentindo nada, mas depois vai ver, vai ouvir, vai sentir. Glória a Deus nas alturas. Esses homens não viam nada, ouviram o Senhor a passar, porque perguntaram, e eles começaram a clamar: filho de David, Jesus, filho de David, tenha misericórdia de nós. E Jesus não é que não ouviu, mas não parou. E aquilo que eu disse,
Eu ontem ensinei, eu disse que há um tempo para Deus ouvir a sua oração, o seu clamor. Por exemplo, há pouco oramos, não é? Eu espero que você tenha orado, espero que você não esteve só aí só ouvir, senão não estaria a fazer nada. Não pensa que o fato de estar só a ouvir que você vai se fortalecer, você vai se beneficiar, não. Isso é engano lá do que é dos pentecas, das igrejas preguiçosas. Não, é só ouvir, estar no que é no Espírito. Sim, estar no Espírito é você também entrar na mesma senda. Agora, aqueles casos que é o momento da palavra você está a ouvir, ou a menos que esteja se fazer uma oração diretamente para si, mas você precisa também, glória a Deus, quando é mesmo para orar, você também precisa abrir a boca e apresentar as suas demandas, como está escrito, não é? Falar com Deus, invocar o nome do Senhor, porque ninguém será salvo no lugar de outrem, e ninguém também será condenado no lugar de outrem. A responsabilidade é pessoal. Ou não pensa que o pai vai no céu por causa do filho, ou o filho vai no céu por causa do pai. Não, nem pensar. Tá bem? Mas você vai ver o pai é homem de Deus, mas o filho é o pecador. Vai para o inferno. Não pensa que pelo fato do pai ser santo ou puro homem de Deus, que o filho vai para o céu. Nada. Nem pensar. Tá bem? Se fosse isso, então Deus estaria a ser um Deus parcial, não é? Estaria a se fazer cunha. Pá. Meu filho é pecador, mas não pode ir para o inferno, como os reis da terra fazem. Não pode se perder. Mas o que Deus faz é que se o homem de Deus está a buscar Deus, então ele, pela misericórdia dele, por causa da aliança que o homem tem com ele e busca Deus fielmente, então ele vai fazer tudo para convencer o filho desse servo para também crer nele e buscar ao Senhor. E buscar ao vivo Deus, buscar ao eterno Deus, para se salvar, nem que seja na última hora. Como se diz, na última lágrima. Foi na última lágrima que eu te encontrei e me amou sem eu merecer. Sim, é mesmo isso. Glória a Deus nas alturas. Mas tem que se crer, tem que se buscar. E esses cegos ouviram o Senhor, ou a multidão a passar, e eles clamaram para o Senhor ouviu, mas não respondeu. Eu dizia que há um tempo para o Senhor ouvir a sua oração. E esse tempo a Bíblia chama, Isaías diz, um tempo aceitável. E quando chegar o dia da salvação, ele vai conceder a resposta. E o dia da salvação, que é o dia que vem a resposta, implica paciência. Senão você vai desfalecer. Você há crentes que desfalecem, tá bem? Há crentes que desistem, que voltam para trás. Onde eu falei, Jairo teve que ser paciente. Pediu ao Senhor para que fosse à casa dele, mas o Senhor de repente se depara com uma situação de uma mulher que estava também enferma, e ele teve que intervir, glória a Deus, para solucionar o problema da senhora. E ele estava a princípio e a sofrer pressão das pessoas. Vamos embora, não adianta, filha, já está morto, o que você quer mais lá com o mestre? Deixa o mestre, ele está ocupado, está ocupado. Você falou com ele, mas está aí, ele parou, está ocupado, está aí a falar, está a conversar, está aí até com essa mulher. Mas ele que também foi ajudado, porque tinha fé. Deus ajuda os que têm fé. Quem não tem fé não pode agradar a Deus e, portanto, não pode ser ajudado por Deus. Não pense que Deus vai ajudar alguém porque está a gritar, está a clamor sem fé, sem nada. É impossível. Se é impossível agradar a Deus, entenda, se é impossível sem fé agradar a Deus, então não pode vir resposta onde já há uma impossibilidade. Entendeu? Por isso você vê as pessoas que estão a sofrer, o mundo está a sofrer, e o sofrimento do mundo continua a piorar. Por quê? Porque não há solução. Eles buscam solução, mas a solução que eles vão buscar é num lugar completamente errado. Vão buscar solução em sérias opções completamente erradas. Tá vendo? Mas se buscassem a solução em Deus, confiando em Deus, manifestando a fé em Deus, veriam o quê? A manifestação de Deus em suas vidas, o socorro que vem da parte de Deus, a salvação que vem da parte do Senhor Deus vivo. Oh, aleluia! Mas porque não fazem isso, então o mundo está como está. As pessoas estão como estão.
E depois as pessoas querem injustiçar a Deus, querem injuriar a Deus, dizendo que Deus não pode, não presta, não, Deus não existe. Se existisse, por que tanta maldade? Como é que Deus vai solucionar o seu problema, se você não crê nele, não quer saber dele, não quer buscar ele? Como é que Deus vai dar solução ao mundo se o mundo não crê nele? Não estou a falar que ele crê que existe, não é isso, estou a falar muito mais do que isso. Porque eu falei até se crê que a Bíblia se refere, ou então que esse crê que a Bíblia também se refere, claro, né? E até os demônios acreditam em Deus. É uma fé natural, é uma fé carnal. Essa não é a fé de Cristo Jesus, que é a fé sobrenatural. A fé de Cristo é uma fé sobrenatural, que faz nós nos acreditar, que faz o homem acreditar não só que Deus existe, mas que Deus é todo poderoso, que Deus abençoa, que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra, que quando Ele promete, Ele faz, que não há nada que impede o agir dele na vida daquele que acredita nele. Essa é uma fé sobrenatural, que Deus salva todos aqueles que creem nele, que Deus guarda todos aqueles que nele creem. Tá bem? É uma fé sobrenatural, não é uma fé natural. Por isso que as pessoas desse mundo, as multidões, os ímpios e pecadores desse mundo, eles não creem, não têm essa fé. Tá bem? Não têm. Eles têm a fé natural, ou carnal, digamos assim, que é de acreditar que Deus existe e acabou. E essa fé não traz nada, não traz nem salvação, não traz nada. A menos que o homem faça como vários gentios fizeram, e como está no que escrito nas Sagradas Escrituras, usaram essa fé e de repente, porque creram no Senhor, manifestou-se o sobrenatural na vida deles. Mas depois, muitos deles nunca mais. Tá bem? Como a mulher Sírio-Fenícia, que viu a resposta do seu clamor, porque usou sabedoria e uma fé que era natural, mas porque exerceu-a no Senhor, creu, implorou, buscou, tá bem? E viu o sobrenatural de Deus na vida dela. Mas de forma normal as pessoas acreditam que Deus existe, há um Deus, uns são assim no vago, né? Existe um Deus e prontos. E uns, fomos criados por Deus e muito mais, mas ninguém busca a Deus, ninguém quer saber de todos esses, ninguém quer adorar a Deus, ninguém quer nada, tá bem? Essa fé não traz salvação, não traz nada, não muda nada, não agrada a Deus, porque o que está a dizer que acredita em Deus continua a viver sua vida mundana, sua vida pecaminosa. Logo, é impossível que o mesmo agrade a Deus. Se é impossível que agrade a Deus, então como é que Deus vai responder a oração de alguém que não lhe agrada? Porque o contrário de agradar a Deus é desagradar. Tá vendo? Deus se alegra com aqueles que alegram a Ele. Aqueles que agradam a Deus, Deus se agrada deles. E Deus lhes responde, lhes dá aquilo que eles buscam, que eles pedem. Tá vendo? Mas aqueles que não agradam a Deus estão a entristecer a Deus. Logo, Deus também está triste com eles e Deus não lhes pode responder. Tá vendo? Deus não lhes pode atender, porque o que eles vão fazendo está a irritar a Deus. É como um filho que está sempre a irritar, ou até, não digo filho, né? Um bastardo, ou alguém que está em casa, que até nem filho bastardo, se é um qualquer que está lá, só pela misericórdia foi acolhido, está lá a viver, e ao invés de se portar bem, ainda quer maltratar não só o filho, ou os filhos de casa, quer também vai cometendo muitas asneiras, ofendendo, ou então, enfim, cometendo muitos erros, a ponto até de irritar o pai de família. Acha mesmo que o pai de família vai se agradar dele? Nem pensar. Vai expulsá-lo. Se não lhe expulsar, mas vai viver lá como um escravo. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Então é necessário ter a fé. Quando se tem a fé, quando se acredita, glória a Deus nas alturas. Você ora, clama, mesmo que você não vir nada, creia somente que Deus já ouviu o seu clamor. É o tempo aceitável. E quando chegar o dia da salvação, Deus vai conceder aquilo que você está a buscar. Importa somente que persevere
Porque se desistir, tudo que você fez vai a água abaixo, vai desabar. Tá vendo? Esses cegos creram que o Senhor poderia lhes dar visão. Se o Senhor tocasse neles, ou orasse para eles, ou ministrasse para eles. E eles clamaram. Não ouviram a resposta do Senhor, não pararam de clamar. Não só continuaram a clamar, mas também continuaram a seguir o Senhor. Eles até se arriscaram, porque andar, você que é um cego andar no meio de uma multidão, você nem sabe para onde estão aí. Quer dizer, é mesmo muita coragem, não é? É muita coragem. Por isso também a fé exige coragem. Tá vendo? A fé também exige coragem. É nos momentos difíceis que vai se ver, que se percebe se a pessoa tem mesmo muita fé ou tem pouca fé. Tá vendo? Se nos momentos difíceis se manifesta fraqueza, então a pessoa tem pouca fé. Tá vendo? Ou até nem tem fé. Tá vendo? Mas se alguém que já crê no Senhor Jesus Cristo, tem fé, mas pouca fé. Como os discípulos acreditavam, mas tinham pouca fé. Nos momentos que estava tudo bem, estavam agigantados, ou não sei o quê, né? Fazendo disputa entre eles, uns se achavam, outro achava-se melhor que o outro, maior que o outro. Mas quando chegava o momento, a hora H, que o próprio Senhor permitia, né, que eles fossem provados, para mostrar aquilo que realmente eles eram, eles valiam. O Senhor já sabia, conhecia eles, mas como eles precisavam se conhecer, perceber que não é aquilo que eles estavam pensando. Então o Senhor permitiu que eles tivessem aquelas provações, mas porque estavam também obcecados, nem estavam a perceber o que estava acontecendo com eles. Como no barco, onde o Senhor estava a dormir, a tempestade invadiu, as ondas enchiam o barco. Ao invés de repreender, em nome do Senhor Jesus, começaram a gritar. Tá bem? E o Senhor, quando despertou e repreendeu os ventos, as ondas, disse-lhes: por que temeis, homem de pouca fé? Onde está a vossa fé? E também no que? Quando o Senhor começou a andar, apareceu para eles aquela madrugada, andando por cima das águas. Eles gritaram: fantasma, 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 que demônio? E por que não expulsaram demônios? Se eles já haviam sido enviados, curaram doentes, expulsaram demônios, também não é a mesma coisa de levantar as mãos e ordenar: em nome de Jesus, demônio, nós expulsamos-te. Tá vendo? Mostraram aquilo que realmente eles eram. Tá vendo? Glória a Deus. E nisso que eu digo que fé não é falar. É possível a pessoa ficar a falar: eu tenho fé, então não sei o que, não sei o que. Vem daquela tempestade, vem da situação difícil. Vai mostrar. Uns até ficam a tremer, uns tentam se esforçar para tentar encobrir, mas nada sei que vai ficar sempre encoberto, né? As pessoas depois percebem que, afinal de contas, tá bem? Mas Deus sempre ajuda as pessoas porque se cresça, porque cresce-se pela fé. Glória a Deus nas alturas. E esses homens insistiram, porque insistiram, veja que até chegaram até a casa onde o Senhor entrou. O Senhor entrou numa casa, eles também entraram até naquela casa. E eles, quando lá entraram, o Senhor olhou para eles e viu a insistência deles, no bom sentido, perguntou-lhes: vocês creem que eu possa fazer o que vocês desejam? E eles disseram: sim, Senhor, nós queremos. Tá vendo? Só o facto deles chegarem até lá era já suficiente para o Senhor dizer: muita coragem, muita atitude. Você queria se curar, sem curar. Mas ainda assim o Senhor perguntou: porque se calhar não vão seguir o Senhor, queriam uma outra coisa. Se calhar eles queriam que o Senhor lhes desse esmolas. Se calhar queriam simplesmente só ouvir. Ou se calhar estavam a seguir, queriam ser curados, mas não acreditavam. Estavam a duvidar: será? Não, quantas pessoas vão à igreja, não só aqui na sede como em outros lugares, na STN, vão lá, mas a duvidar: será que isso mesmo que eu tenho visto e ouvido é verdade? Será que é mesmo isso que é? E uns não ficam curados. Está pensando que muitos que falam sobre no altar: o homem de Deus ora, como é que está a sentir? Não passou, não sei o que, e o homem de Deus manda descer. Por quê? Porque é incredulidade. Agora, uns que não é incredulidade, mas Deus quer. Então, está gerando assim, depois de descer lá, vai sentar, acaba sendo curado, né? E uns até que ficaram curados com o passar dos dias. Isso depende muito de Deus. Mas a maioria é porque estavam a duvidar. Será que é mesmo? Talvez as pessoas a levantarem as mãos, a dizer a dor que passou, não sei o que. Porque não estão a ver
as dores com os olhos. Então ficam se questionando, será que é mesmo verdade? Não, nós não estamos a ver. Mesmo a ver, uns estão a subir a cochear, mas ainda assim uns são martelados também de nada. Ele está a fingir, não está nada a cochear, está a fingir. Está a fingir. Está a ver que ele estava agora, está a andar bem. Ele estava aí a fingir, não tinha nada de dores, não estava nada a cochear, não estava nada com isso. É mentira. Não estava nada com dor de cabeça. Tá bem. E ele também sobe lá, mas por que eu quero lá ver, vou lá ver. Vai lá duvidar e não acontece nada. Tá bem? Infelizmente, queria nada. E o Senhor perguntou a ele: vocês creem que eu possa fazer isso a vocês? Que eu possa abrir a vossa visão, dar saúde visual a vocês? Ele disse assim: Senhor, cremos. Então o Senhor disse-lhes: seja feito conforme ou segundo a vossa fé. Seja feito segundo a vossa fé. Se não tivessem fé, continuariam cegos, meus irmãos. Tá bem? Que significa nós precisamos acreditar. Eu ontem até expliquei como dar conta se a pessoa tem que estar passando uma prova e não está passando uma... Ou então é uma situação que é por falta de fé e atitude. Glória a Deus nas alturas. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. O crente precisa viver a fé. A fé é a vida do crente aqui na terra. Se você não sabia, o crente sem fé não é crente. Aliás, a própria palavra crente está já a dizer que é alguém que crê. Tá bem? Por isso Jesus disse a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Tá bem? Quem não é crente, então não há como. Se é crente, precisa acreditar. Como eu disse, nós crescemos de fé em fé, de glória em glória. Mas até para você crescer de fé, você precisa se esforçar, você precisa buscar, você precisa confiar. Amém? Glória a Deus nas alturas. Porque se não buscar, se não se esforçar, não pense que o crescimento vai acontecer do nada. Pessoas que estão 20 a 30 anos, não sei quantos anos, nem tão crescidas espiritualmente, são ainda meninos. Uns estão 5, 6, 7 anos de igreja, mas estão lá neófitos. Nem conseguem orar nem nada, porque vida preguiçosa, são preguiçosos, não oram nem nada. Pensa que vai crescer só porque de dia para a noite acordou, cresceu. Uma planta, quando é plantada ou a semente para germinar, tem que se cuidar daquilo, tem que se regar, tem que se tirar aqueles insectos que vão lá prejudicando as ervas daninhas e isso tudo, né? E vai crescendo, enquanto vai se regando, vai se cantando aquilo, vai crescendo. Assim é a vida de fé. Você tem que alimentar a sua vida com a palavra, com a oração, incluindo o jejum, a oração. E assim, quando assustar, você já não é mais um menino ou uma menina, uma criança, um bebê na fé. Você já cresceu. Tá bem? E os outros vão perceber que você já é crescido e você nem vai dar conta. Glória a Deus nas alturas. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Temos que terminar. Vamos nos concentrar na reunião geral. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós continuaremos a estudar a palavra. Espero que você continue a entrar em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Como é o resto da Deus? Colocar de novo? Vai colocar. Meus irmãos, fiquem todos na paz, fiquem todos na bênção. Vamos nos encontrar com o nosso Pai amado. Glória a Jesus. Encerra a sala. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.